Uma historiadora britânica chamada Alethea Binney, interpretada pela Tilda Swinton, é tão obcecada por mitos heróicos e por narrativas grandiosas que vive tendo alucinações envolvendo figuras demoníacas. Um belo dia, quando ela viaja a trabalho para Istambul, uma garrafinha aparentemente inofensiva vai parar nas suas mãos sem maiores explicações. Pois em dado momento, a Alethea resolve limpar essa garrafinha e, no ato de esfregá-la, ela acaba sendo surpreendida pelo surgimento repentino de um gênio da lâmpada chamado Jin, interpretado pelo Idris Elba. Um gênio que finalmente, depois de mais de 3.000 anos esperando para poder sair daquela garrafinha, presta sua gratidão a Alethea, concedendo a ela aqueles bons e velhos 3 desejos. A partir daí, tanto a historiadora quanto o gênio passam longas horas sentados em um quarto de hotel contando casualmente um pro outro histórias das suas respectivas vidas, umas envolvendo as crônicas da Alethea e outras envolvendo as fábulas do Jin. Essa é a base do novo filme do veterano George Miller, Era Uma Vez um Gênio. Uma tradução horrível de 3,000 Years of Longing, 3.000 anos de desejos. Pois bem, depois de mais de 4 décadas construindo uma carreira não só extremamente consistente, como também incrivelmente eclética, saltando entre obras dos mais diferentes tipos e gêneros e propostas, o George Miller volta a demonstrar, aqui no Era Uma Vez um Gênio, que a sua capacidade de sempre nos surpreender com alguma coisa completamente fora da casinha segue firme e forte. Depois de se aventurar pelo drama familiar do Óleo de Lorenzo, pela comédia fantasiosa das Bruxas de Eastwick, pelo entretenimento lúdico de Baby um pouquinho atrapalhado na cidade, pelos musicais e animação de Happy Feet, e claro, pela selvageria insana e regada a poeira e gasolina da quadrilogia Mad Max, agora foi a hora do George Miller tirar da cartola uma fábula que busca conciliar os limites da nossa tediosa realidade e as possibilidades mágicas e infinitas de um conto de fadas. E a boa notícia é que, mais uma vez, o George Miller fez um ótimo trabalho. Eu gostei muito desse filme aqui. Como já deve ter dado pra perceber por tudo aquilo que eu descrevi lá na introdução desse vídeo, esse é um filme essencialmente composto por conversas, diálogos e narrações que buscam explicar para o espectador tudo aquilo que aconteceu na vida pregressa dos personagens. Dito isso, a primeira coisa que me chama a atenção aqui no Era Uma Vez um Gênio, esse título, é o fato de que, assim como o trabalho anterior do George Miller, que foi simplesmente a obra-prima Mad Max Estrada da Fúria, esse filme de agora é um daqueles filmes que servem como exemplo perfeito de por que o roteiro não é um fator que vai necessariamente determinar o sucesso ou o fiasco de uma obra. Porque o que importa pro resultado final não é o que estava descrito nas páginas do roteiro lá atrás, mas sim como que o diretor vai pegar o que estava descrito no roteiro e, ao seu próprio modo, transformar aquilo em filme, transformar aquilo em audiovisual, orquestrando toda uma equipe de produção e manejando os elementos de linguagem para chegar num resultado fílmico específico. Se a gente for olhar exclusivamente pro roteiro de Era Uma Vez um Gênio, a gente vai ter a sensação de que aquela narrativa funcionaria muito melhor num livro do que num filme, e esse filme ele é adaptado de um conto escrito pela A.S. Byatt. Porque são 108 minutos de narrativa compostos, como eu já falei, de 2 personagens sentados num quarto de hotel conversando e explicando um pro outro de uma maneira literalmente expositiva tudo aquilo que aconteceu nas suas respectivas vidas. Como que você vai pegar essa premissa e transformar em algo cinematograficamente interessante? Em algo que você sinta que só poderia ser daquele jeito narrado na tela do cinema? É difícil, mas o George Miller consegue superar esse desafio. Era Uma Vez um Gênio é uma obra de fato cinematográfica e que faz muito bom proveito da sua linguagem. Ao longo de 108 minutos de projeção, o George Miller ele cria uma obra que não só é esteticamente, plasticamente muito bonita, como também faz mais do que jus à ideia de um filme que se propõe a ser uma fábula, ou uma história sobre fábulas. Sempre que a gente mergulha nas histórias contadas tanto pela historiadora quanto pelo gênio, essas histórias são mostradas através de planos que, mesmo quando envolvem sexo ou violência gráfica, ainda assim elas parecem gravuras, ilustrações saídas diretamente de um livro de fantasia. A diferença é que são gravuras em movimento, porque, afinal, de novo, nós estamos falando de cinema. Até o próprio ritmo da montagem da Margaret Sixel, que não só é colaboradora habitual, como também é esposa do George Miller na vida real, é um ritmo que ajuda a criar para o espectador essa sensação de fábula para ninar sendo contada com paciência. E mesmo quando se trata de períodos históricos reais, os figurinos da Kim Barrett, que é a colaboradora habitual das irmãs Wachowski, o designer de produção Roger Ford, a fotografia do John Sayles, ambos colaboradores habituais do George Miller, sempre abraçam ao máximo possível cores vibrantes e composições artificiais que acabam servindo justamente para conferir um aspecto lúdico àquelas passagens, como se elas
se tratassem de uma fábula distante desse mundo real, asséptico, no qual a gente vive. Nesse sentido, os próprios efeitos visuais desempenham um papel muito importante pro filme, porque se no Mad Max a coisa que mais saltou aos olhos de todo mundo foram os efeitos práticos daquelas sequências de ação maravilhosas, aqui o George Miller vai no caminho contrário. Os efeitos visuais são claramente digitais, as telas verdes se fazem presentes claramente como telas verdes, os tons de verde ou roxo nos céus são claramente artificiais, e de novo, essa abordagem acaba se revelando perfeita para poder situar aquelas histórias em um universo de fábula, distante da nossa realidade. Pois eu acho que essa abordagem faz todo o sentido de acordo com o propósito geral da obra, que é o de usar a relação entre a Aletheia e o gênio para poder contrapor não só as vivências particulares de cada um, mas principalmente a história, com H maiúsculo, do mundo real, e a fantasia, o irreal, que é um aspecto que eu até acho que esse filme divide com o Nope, do Jordan Peele. O Era Uma Vez um Gênio... O 3.000 Anos de Desejos é um filme que exibe um fascínio muito grande pelo fabulesco, mas que também coloca na tela um representante do fabulesco sentindo fascínio pelo mundano. E ele cria uma lógica na qual os dois, tanto mundano quanto fabulesco, se complementam, se atropelam e se apaixonam, literalmente. Eu acho incrível, por exemplo, como que a jornada do gênio, mesmo partindo de um princípio fantasioso por si só, é o tempo todo atrapalhada por pequenos eventos prosaicos. Quando o filme dá para o espectador a esperança de que o gênio finalmente vai ser libertado daquela lâmpada mágica, alguém em cena cai no chão, ou então é chamado casualmente para ir para uma outra sala, e isso acaba acarretando em mais séculos de espera até que o gênio possa ser libertado outra vez. Isso dá uma agonia absurda pro espectador. A Aletheia sente um interesse profundo por histórias que envolvam heróis ou super-heróis e criações fantásticas de um modo geral, e ela recebe no seu próprio quarto de hotel uma história fantástica de bandeja para chamar de sua, ao passo que o gênio, por sua vez, vive numa realidade tão pautada pelo absurdo que as pequenas conquistas humanas do mundo real acabam soando para ele como uma verdadeira dádiva. Não é à toa que, à medida que o filme vai avançando e as histórias de ambos vão sendo contadas e contrapostas, a gente vai enxergando o gênio como uma figura cada vez mais complexa emocionalmente falando. Talvez, pode ser que o filme careça um pouquinho de encantamento, de uma sensação de fascínio diante daquelas histórias que estão sendo contadas e justapostas. Mas ainda assim, 3.000 Anos de Desejos é uma fábula que me conquistou justamente por esse contraponto do real com o irreal. E pelo menos comigo, o cinema do George Miller funcionou muito bem e de novo.